Linda, só você me fascina. Te desejo muito além do prazer. Galera, essa música é do Roupa Nova e ela começa falando com uma palavra linda. Linda é muitas vezes usada como adjetivo. É claro, por quê? Porque qualifica alguém. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Adjetivo. Termo que restringe a significação ampla e geral do substantivo. Ou seja, é o termo que especifica o substantivo, tá? Fazendo o quê? Qualificando esse substantivo. Menina bonita, prova difícil. Então temos aí bonita e difícil como adjetivos, respectivamente de menina e de prova. Gênero dos adjetivos. Então a gente vai ver, galera, que os adjetivos se comportam muitas vezes como os substantivos, né? Por quê? Porque eles devem concordar com o substantivo em gênero e em número, a não ser, claro, que também existam aqueles adjetivos chamados uniformes, né? De gênero uniforme. É o que a gente vai começar a ver agora, tá? Gênero do adjetivo. Uniformes. Possui uma única forma com quem acompanha os substantivos de ambos os gêneros. Terminam em A, E, O, L, R, Z, M ou S. E aqui alguns exemplos de adjetivos uniformes. Carioca, feliz, simples, breve, regular, azul e ruins. Claro que existe uma infinidade de adjetivos uniformes. Vamos continuar. Biformes possuem, obviamente, duas formas, que se referem ao masculino e feminino. E aqui nós temos uma relação maior dos biformes, porque assim como os substantivos, eles também possuem, uma variação na hora que for colocar no feminino, tá? Gordo, gorda, bonito, bonito. Só trocou o U pelo A. Terminados em U, soma-se A. Cru, crua. Nu, nua. Terminados em OR, soma-se A. Acusador, acusador. Lembra? Professor, professora? Pois é, adjetivo vai se comportar da mesma forma. Terminados em eis, soma-se o A. Português, portuguesa, inglês, inglesa. Terminados em eu, muda-se eu por eia. Europeu, europeia, ateu, ateia. Aos terminados em ão, muda-se o ão por ao, an ou ona. Beirão, beiroa, cristão, cristã, chorão, chorona. Nos adjetivos compostos, o gênero se faz somente pelo último termo, tá? Só o último termo que vai assumir uma forma feminina. Então temos aqui Guerra Russo-Americana, Literatura Luso-Brasileira, Operação Médico-Cirúrgica. Então repara, os primeiros termos do adjetivo estão no masculino, só o segundo que vai para o feminino. Tendo a exceção, né? Surdo muda, os dois vão para o feminino. Surda muda. Número dos adjetivos. Formação do plural dos adjetivos segue a mesma regra da formação dos substantivos, como eu já estou falando desde o início. Vejamos as situações. Adjetivos terminados em vogal, oral ou ditongo recebem o S. Rico, ricos. Forte, fortes. Mal, maus. Adjetivos terminados em consoante recebem ES. Regular, regulares. Capaz, capazes. Cortês, corteses. Exceção, simples, é invariável. Adjetivos terminados em L. Se for AL, OL, UL, vai ficar AIS, OS ou US, respectivamente. Tá? Fatal, fatais. Espanhol, espanhóis. Azul, azuis. Se terminado em EI, vai ficar, em EL, vai ficar ES, ou EI se for átono. Cruel, cruéis, amável, amáveis. Se terminado em IL, vai ficar IS ou EIS, se átono. Gentil, gentis. Fácil, fáceis. Adjetivos terminados em ão, mesmo esquema do substantivo. O substantivo também não tinha plural em ons, ans e ãos. Adjetivo também, justamente porque concorda com o substantivo, tá? Só que o número de adjetivos no plural em ons é bem maior. Então é considerado ãos e ans exceção à regra, tá? Vamos lá ver alguns? Então a regra geral é fazer o plural em ons, poltron, poltrões, valentão, valentões.
Exceções, aqueles que se formam em ãs, alemão, alemães, catalão, catalães, charlatão, charlatães, sacristão, sacristãs. E aqueles que se formam em ãos, cristão, cristãos, chão, chãos, pagão, pagãos, são, sãos. E agora o plural, né? O número dos adjetivos compostos. Esse aqui, galera, é importantíssimo, tá? É sempre tema de provas, cai nas provas militares, cai em concursos em geral, é importantíssimo. Em geral, no adjetivo composto, passando para o plural, desculpa, é o segundo elemento que vai para o plural, tá? Só que temos algumas especificações, algumas exceções, e é isso que costuma cair nos concursos, tá? Vamos lá. Recebem S, o segundo elemento, quando o adjetivo é formado de palavra invariável mais palavra invariável ou adjetivo mais adjetivo. Sobre-humano, sobre-humanos. Antigênico, antigênicos. Luso-brasileiro, luso-brasileiros. Técnico-profissional, técnico-profissionais. Exceções, olha aí, ó. Azul marinho, fica invariável. Claro-escuro, claros-escuro. Os dois vão para o plural. Surdo-mudo, surdos-mudos. Surdo-mudo já era exceção, porque ele também vai para o feminino os dois, né? Surda-muda. Então, se for para o plural, fica surdos-mudos, surdas-mudas. Beleza? Vamos continuar. São invariáveis compostos de adjetivos de cor mais substantivo. Então, se você tem um adjetivo cor mais um substantivo, fica invariável, tá? Verde mar, verde garrafa, verde malva, amarelo ouro, ultravioleta, infravermelho. Então, se eu falo aqueles passarinhos amarelo ouro, não é amarelos ouros, passarinhos amarelos ouros ou amarelo ouros, beleza? Fica invariável, cor mais substantivo. Flexionam-se apenas o último elemento dos compostos formados de adjetivo mais adjetivo quando ambos refletem nomes de cor. Então, a regra geral é o quê? Adjetivo mais adjetivo, o segundo elemento que vai ao plural. Só que se os dois forem nomes de cor, então fica invariável. Desculpa. Então, o segundo que vai para o plural. Paredes azul claras, flâmulas rubro-negras. Beleza? Substantivos de cor que funcionam com adjetivos ficam invariáveis. Celulares cinza e não cinzas. Por quê? Porque cinza já remete a um outro substantivo. Sapatos gelo. Graus do adjetivo. Um adjetivo pode receber intensidades diferentes que se aderem a seu significado. Então, a intensidade pode ser maior ou menor. E é neste ponto que falamos em grau. Ou seja, quando a gente intensifica um adjetivo, estamos fazendo o quê? Uma gradação. Isso é estudar sobre grau do adjetivo. Quando eu falo que você é melhor do que alguém, eu te dei um grau maior em relação a outra pessoa. Se você é menor que alguém, eu te dei um grau menor. Isso quer falar de grau do adjetivo, tá? Ele pode ser comparativo e superlativo. O comparativo pode limitar igualdade, superioridade ou inferioridade de um termo a outro. Então, eu tenho que comparar um termo a outro e eu vou fazer esses três tipos de comparativos, tá? Igualdade, tão como ou tão quanto. Superioridade, mais que ou mais do que. Inferioridade, menos que ou menos do que. O superlativo divide-se em relativo e absoluto. O primeiro relaciona uma qualidade de um termo em mais alto grau em relação a outros. Subdivide-se em superioridade e inferioridade. Já no absoluto, não há relação com outros termos. Por isso, a apropriação deste nome. O absoluto ainda subdivide-se em sintético e analítico. Ficou um pouco confuso? A gente vai mostrar agora uma tabelinha que eu preparei sobre o grau do adjetivo, e aí vocês vão visualizar de maneira mais simples, tá? Vamos lá. E aí, galera, nós temos um mapa explicativo dos graus do adjetivo, para ficar melhor a visualização, né? Então, nós temos aqui o comparativo e embaixo o superlativo. O comparativo dividido em superioridade, igualdade e inferioridade, tá? Comparativo de superioridade, vamos lá. O sofá é mais largo que o outro. Então, nós temos o termo sofá e o termo outro. Eu estou comparando esses dois, tá? O que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o mais que ou mais do que. E no meio, eu tenho quem? Eu tenho o adjetivo largo. Igualdade, eu vou usar tão quanto, né? O sofá de Patrícia é tão largo quanto o de Gisele, tanto quanto o sofá de Gisele.
o sofá é menos largo que o outro, aí eu tenho de inferioridade, inferior, usando menos. E o superlativo? O superlativo ele tem outras subdivisões, tá? Ele se divide em relativo e absoluto, como vocês estão vendo aqui. O relativo ele é de superioridade e de inferioridade. Relativo de superioridade. O carro vermelho é o mais bonito da concessionária. O carro amarelo é o menos bonito da concessionária. O que eu tenho aqui? O relativo, eu tenho que usar esse termo o mais, tá? E ao mesmo tempo eu pego o próprio termo em si, que no caso aqui é carro vermelho, e eu relaciono com todos os outros, dizendo que ele é o mais bonito, ou menos bonito, tá? Já o absoluto, por que é absoluto? Porque você não tem essa relação com outro termo, ou com toda uma demanda de termos, tá? É simplesmente aquele termo específico que você vai ter como absoluto. Ele pode ser sintético e pode ser analítico. Sintético, este carro é bonitíssimo. Este carro, aquele carro é muito bonito. Por que a diferença? Eles são iguais em relação ao sentido, mas tem uma diferença estrutural. Nesse primeiro sintético, é sintético porque é menor. Eu usei aqui um sufixo íssimo. Existem outros, existe o imo, o érrimo, tá? E o analítico, eu usei um advérbio muito de intensidade e depois o adjetivo. Podia ser extremamente bonito. Então, não faz diferença, desde que tenha uma palavra para intensificar o adjetivo. Beleza, galera? Vamos continuar. Os adjetivos bom, mal, grande e pequenos possuem formas especiais de comparativo e superlativo. Certo? Isso aqui todo mundo já está cansado de saber, né? Ah, você não pode falar que o cara é mais melhor do que fulano. Uma coisa impressionantemente ruim aos nossos ouvidos. Beleza? Então, nós temos esses adjetivos que são irregulares. Então, o adjetivo bom, qual é o comparativo dele de superioridade? Melhor. E o superlativo dele absoluto? Ótimo. Relativo ou melhor? Mal. Comparativo de superioridade? Pior. Superlativo absoluto? Péssimo. Superlativo relativo? O pior. Grande. Comparativo de superioridade? Maior. Superlativo absoluto? Máximo. Superlativo relativo? O maior. Pequeno. Comparativo de superioridade? Menor. Superlativo absoluto? Mínimo. E superlativo relativo? O menor. Justamente, então, porque eles são irregulares. Agora, isso aqui se adere a quando você está comparando um termo a outro. Mas se você estiver intensificando qualidades, é possível falar neste sentido. Como assim, professor? Eu posso falar que uma coisa é mais pequena do que inteligente, por exemplo. Por quê? Porque eu estou comparando qualidades, eu não estou comparando termos. Uma coisa é eu falar, ah, fulano é mais pequeno que ciclano. Aí está errado, eu tenho que dizer que ele é menor. Mas se eu estiver comparando só as qualidades, Beatriz é mais pequena do que inteligente. Eu estou comparando pequena e estou comparando inteligente. Duas qualidades, aí eu posso utilizar os termos comparativos tradicionais, ok? Se liga nisso. Eu coloquei só alguns exemplos aqui de adjetivos, formas literadas de absoluto sintético, beleza? Então, por exemplo, acre, acérrimo, né? Uma coisa que é muito acre, muito azedo. Acérrimo, que é o absoluto sintético dele. Amargo, amaríssimo, amigo, amicíssimo, célebre, celebérrimo. Como você já deve ter ouvido falar, muitas variações das palavras, elas bebem, né, no sentido figurado, no latim, para que sejam feitas essas variações. Então, por exemplo, amigo. Como é que é amigo no latim? Amico. Então, o superlativo absoluto sintético dele fica amicíssimo. Ele pega o radical latino para fazer o superlativo absoluto, beleza? Cruel, crudelíssimo. Doce, dulcíssimo. Como é que é doce no latim? Dulce. Livre, libérrimo. Miúdo, minutíssimo. Pessoal, personalíssimo. Pobre, paupérrimo. Sábio, sapientíssimo. E ubere, ubérrimo. Beleza, galera?
Pessoal, então essa foi a nossa videoaula de adjetivos, tá? A gente vai continuar falando sobre os determinantes e as próximas aulas serão sobre artigo e numeral. Beleza? Até a próxima!